Fui incumbido de trazer a palavra e por incrível que pareça, pastor, eu vou ter que falar uma palavra que o pastor tem negligenciado de falar aqui na igreja. Eu vou ter que falar hoje. O nosso tema está no livro de Lucas, no capítulo 15. Lucas 15, pastor. Se a gente tivesse combinado, hein, pastor? Não tinha dado tão certo. Mas assim, eu creio que Deus, se Deus já começou falando, é porque tem algo, tem um mistério nessa noite sobre as nossas vidas. Se Deus já começou a falar, é porque algo precisa ser mudado, a gente tem que fazer algo diferente, né? E eu creio que hoje, irmãos, a palavra de Deus vai tocar muito nas nossas vidas, assim como ela já tem falado comigo. Assim como ela falou na terça-feira, no dia que a gente fez o nosso convívio de homens. E essa palavra tem tocado no meu coração e ela tem falado muito comigo sobre algumas coisas que eu gostaria de comentar com vocês hoje nessa noite. Mas a principal delas é que chega um momento na vida da gente que, eu não sei, pode ser que seja só eu. De repente, eu me vi assim, sabe, gente, num momento da minha vida que as coisas estavam caminhando tudo bem, estava tudo certo. E aí, eu comecei a questionar a Deus sobre algumas coisas que estavam acontecendo, que não eram da minha vontade, e eu pensei, poxa, não era para estar acontecendo isso. E aí eu comecei a olhar para o lado, e talvez seja apenas eu, mas não sei, talvez com vocês também possa ter acontecido isso. Como o sol nasce para todos, para aqueles que são de Deus e aqueles que não são, né? As coisas também acontecem para aqueles que são de Jesus e para aqueles que não são. E às vezes a gente vive algumas situações na vida da gente e a gente começa a olhar para o lado, sabe? E às vezes algumas pessoas que não caminham com Cristo, que não dedicam sua vida a Cristo. Você já parou para pensar que tem algumas pessoas que às vezes vivem melhor que a gente? Já parou para pensar que tem algumas pessoas que mesmo você buscando a Deus e tendo conhecimento da palavra e vindo na igreja e sendo uma pessoa boa, tem algumas pessoas más que prosperam muito mais que a gente? Você já se questionou sobre isso? O porquê que essas coisas acontecem? E assim, eu não quero te dizer nem para te desanimar, mas já aconteceu comigo algumas vezes. E já chegou algum momento assim de eu falar, poxa, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou indo para a igreja? Por quê? Será que vale mesmo a pena eu seguir a Cristo? De repente hoje você pode até pensar, você que está aqui hoje na igreja, você que está me escutando em casa, de repente você se dispôs a sair da tua casa e vir até aqui na igreja para ouvir a palavra de Deus, ou mesmo você que está ouvindo na sua casa, você se dispôs do seu tempo, que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus. E aí talvez você se questione, porque, sabe, algumas pessoas estão aí no mundo não fazendo nada, e às vezes ela tem uma vida aos meus olhos melhor que a minha. E por que eu escolhi a mesma palavra que o pastor leu nessa noite? Porque esse jovem, esse filho pródigo, eu creio que ele teve essa mesma dúvida. Por que eu tenho que andar de acordo com as ordens do meu pai? Por que eu tenho que obedecê-lo? Por que eu tenho que fazer as coisas do jeito que ele manda? Sendo que aí no mundo as pessoas estão fazendo do jeito que elas querem. Elas estão festando, elas estão vivendo, elas estão usufruindo daquilo que elas conquistaram, sabe? Sem ter nenhuma preocupação, sem pensar no próximo.
sem ter que pensar, de perder seu tempo em, de repente, em seguir a Deus, em ir a um culto. Elas são livres. E aí, uma palavra que me tocou muito foi isso de liberdade. Porque o filho pródigo, como o pastor falou um pouquinho antes, ele chega para o seu pai e fala: pai, eu quero o que é meu. Né? E aí, o pai, de bom grado, pega e dá para ele a parte que era dele. Mas, o que eu quero dizer com isso hoje, nessa noite, queridos? Aquele menino, ele não queria dinheiro. Ele não queria o dinheiro do pai. Ele queria liberdade. Porque ele se sentia preso naquele lugar. Ele não queria dinheiro, gente. Ele era acostumado com viver bem. Se a gente olhar no texto que o pastor leu, né, no momento que ele está lá no fundo do poço, ele fala assim: nossa, os servos do meu pai, os empregados do meu pai, têm o de comer do bom e do melhor. E eu aqui passando essa necessidade. Ou seja, ele era acostumado a ter tudo. Ele tinha tudo na casa do pai. E algo assim que me tocou muito, sabe, gente? É isso. Hoje, se você olhar ao teu redor hoje, se você olhar à tua volta, nós temos tudo na casa do pai. Nós temos tudo que nós precisamos. A graça do pai, ela nos basta. Só que chega um momento que para a gente, essa graça não basta mais. A gente olha para o lado e, sabe, e às vezes tudo está acontecendo, está muito bem. E às vezes o pior momento para a gente fraquejar é quando as coisas estão indo muito bem. Quando as coisas estão acontecendo na nossa vida, quando a gente está crescendo espiritualmente, profissionalmente, na nossa casa. Esse momento que a gente tem que tomar um cuidado enorme. Um cuidado enorme, porque a gente pode se acomodar. A gente pode se acomodar e a gente pode olhar do lado e a gente vê essa igreja hoje como ela está. Abençoada. Com pessoas abençoadas, com amigos que nós vamos criando aqui, né, com conexões que a gente vai criando aqui com pessoas que são realmente importantes na nossa vida, que a gente pode contar com elas em vários momentos, né, nos momentos bons, nos momentos difíceis. A gente pode olhar para o lado assim e contar com esse irmão, que seja para uma coisa, que seja para ajuda, que seja para oração, que seja para a gente conversar, para a gente desabafar. Tem pessoas aqui que estão à nossa volta, que são essas pessoas. As pessoas estão aqui preparadas, usadas por Deus para nos ajudar. Só que a gente olha para o lado, gente, e a gente começa a se questionar sobre algumas coisas. Tudo está funcionando, tudo está bem, nós temos tudo na casa do Pai. E aí a gente começa a questionar, mas será? Às vezes a gente quer ter liberdade para não fazer a vontade do Pai. E quando eu falei para vocês dessa questão da gente sofrer nesses momentos assim que as coisas estão indo bem, eu gostaria de falar sobre alguns personagens que também passaram por esse momento de dúvida, por esse momento de tribulação, quando as coisas estavam acontecendo na sua vida. No livro de Juízes, no capítulo 13, a gente conta a história de Sansão, um homem que foi escolhido desde o ventre da sua mãe para ser um juiz sobre a sua terra, para ser aquele homem que vinha salvar o povo de Israel, aquele homem que queria tirar o povo de Israel da situação que ele estava contra os filisteus. Era aquele homem que foi escolhido por Deus. Sabe, irmãos, se você começar a ler essa passagem desde o comecinho, quando o anjo aparece para a mãe de Sansão, quando ela fala que ela vai engravidar mesmo sendo estéril,
Quando ele chega até ela e depois volta de novo a falar com ela e seu esposo. E diz a Bíblia que eles fazem um holocausto naquele lugar. E o anjo do Senhor sobe com um fogo para o céu. Sabe, irmãos, é algo espetacular. A Bíblia, ela nos dá, assim, substâncias para que a gente possa incrementar a nossa fé de algo, assim, de formas, assim, sabe, inimagináveis. Porque a gente vai ler e tem coisas que são impossíveis aos nossos olhos. Há palavras aqui que, se a gente não prestar bem atenção, elas passam assim como se a gente estivesse apenas folheando algum livro simples. Mas a Bíblia, ela tem uma palavra viva. Ela tem uma palavra que nos molda, que nos muda, que nos faz transformar, que nos mexe, que nos transforma. E Sansão, ele então é escolhido por Deus. E no momento que ele tem a sua maturidade, né, que ele é escolhido por Deus, que era aquele homem que era para ser o libertador do povo de Israel, há um momento que ele cai. Porque ele esquece aquilo que Deus colocou nas mãos dele para fazer. Um outro caso muito semelhante a esse é o de Davi. No livro de 2 Samuel, no capítulo 11, a gente encontra Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, aquele homem ao qual Deus amava, né? Aquele homem ao qual Deus confiou o reino nas mãos dele, a quem Deus ungiu com óleo para ser o rei de Israel. E mesmo assim, no livro de Samuel, no capítulo 11, diz que houve um momento, gente, que Davi estava no seu palácio, e as coisas estavam funcionando tudo bem. Só que era um momento em que os reis iam para a guerra, os reis iam pelejar. Só que Davi, ele fica em casa. Davi, ele não vai fazer aquilo que Deus tinha ordenado que ele fizesse, sabe? Ele deixa de cumprir a ordem de Deus e fica em casa, porque ele já era rei, ele poderia fazer aquilo. Só que quando ele fica em casa e não vai fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, algo muito complicado acontece. Ele vê Betseba se banhando, né? A história vocês já conhecem. Mas ele cai. Ele cai porque ele, ao invés de fazer aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele para fazer, ele se vê assim como eu falei no começo. Ele olha para ele mesmo e fala: poxa, por que eu tenho que fazer a vontade de Deus? Eu já sou rei, sabe? As coisas já estão acontecendo, então eu já posso delegar para outros fazer aquilo que eu tenho que fazer. E olha, gente, é algo assim que Deus me toca muito, que a gente não pode passar para outro aquilo que a gente tem que fazer. Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para a gente fazer, sabe? Não tem como você passar para outro. Não tem como você falar: não, eu vou deixar que o pastor faça. Eu vou deixar que o irmão, que fulano, que ciclano vá fazer. Não deixe as oportunidades que Deus tem colocado diante de ti passar. Não deixe que aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, não deixe que o medo, como o Dylan falou no nosso convívio de terça-feira, que ele te segure, que ele te retenha. Eu falei algo com o pastor, né, quase no final do nosso momento de convívio, que foi algo assim que tem mudado muito a minha visão de igreja, de como nós somos e como nós queremos ser. Mas se a gente olhar lá quando a gente começou, lá em 2012, quando a gente veio para a igreja e conheceu o pastor, a gente foi aprendendo com ele,
aprendendo com a igreja. A gente foi caminhando junto e uma palavra que ele sempre falou para a gente não caminhar sozinho. E essa palavra, pastor, ela também toca em mim sobre aquilo que eu falei. Quando a gente não caminha sozinho, a gente acaba crescendo junto. Eu acho que se a gente parar para pensar, todos nós, de uma forma ou de outra, nós fomos crescendo juntos aqui na igreja. Crescendo espiritualmente, crescendo profissionalmente, crescendo na graça de Deus, aprendendo um a escutar o outro, aprendendo a ajudar o outro no momento difícil. E essas coisas a gente só vai aprender, só vai entender estando junto. É a gente afiando espada com a espada do outro. É desse jeito. É às vezes a gente tendo que ouvir a voz de Deus, e mesmo quando a palavra ela não é bem ao encontro daquilo que a gente queria ouvir, mas ela é aquilo que a gente precisa ouvir. E é interessante, gente, que outra palavra que eu vi assim que me tocou muito, é que a gente não pode se embriagar com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Quando eu falei para vocês que às vezes a gente chega num ponto assim que a gente dá essa desanimada e pensa no porquê, é que às vezes a gente está embriagado daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Às vezes as coisas estão funcionando muito bem. Às vezes para nós está tudo bem, na nossa família está tudo certo, na nossa casa está tudo certo. E por as coisas estarem funcionando muito bem, a gente acaba desanimando. É doido isso, é doido pensar nisso, né? Poxa, se eu estou muito bem, se as coisas estão fluindo muito bem, por que eu tenho que desanimar? Por que nesses momentos eu não tenho que me achegar mais a Deus? E sabe, algo assim que Deus me tocou muito, é que a gente tem que parar e pensar, sabe, gente? Parar e pensar que Deus tem algo esplêndido para nós. Deus tem algo para mover o nosso coração. Mas a gente algumas vezes a gente olha assim e começa a olhar para o lado. E faz mesmo como o filho pródigo, fala, não, olha, eu quero largar a mão. Eu quero parar. E olhando assim, nesse tempo que a gente tem de caminhada aí, que já quase 12 anos, a gente viu muitas pessoas caminharem com a gente. Pessoas assim com um potencial assim muito grande. Pessoas que poderiam mover, sabe, ser grandes influenciadores nesse tempo. Pessoas que poderiam fazer coisas grandiosas, mas que se embriagaram com aquilo que Deus deu para a vida deles. Nós temos visto isso, gente. Nós temos olhado, eu tenho visto muito isso, pessoas que estão se embriagando com as coisas que Deus tem dado para ele. Porque quando eu preciso de Deus, eu me achego a Deus. Quando eu preciso do Pai, eu me achego a Ele. Mas quando as coisas estão funcionando, para que eu vou me chegar a Deus? Para que eu vou buscar a Deus quando as coisas estão funcionando bem na minha vida? Algumas situações, eu creio que Deus, Ele deixa com que a gente passe para a gente possa aprender a ser dependente dEle. Aprender que a dependência dEle é algo que ela é necessária para as nossas vidas. Sabe, às vezes a gente quer ser independente. Como eu falei no começo, às vezes a gente fala, poxa, mas quem não serve a Deus, às vezes é mais próximo que a gente. A gente olha e pensa que quem não serve a Deus, às vezes é mais feliz do que Deus. E eu estava lendo uma palavra assim,
que Jesus, ele responde para Pilatos e ele fala assim: o meu reino não é desse mundo. Sabe, gente, esse breve, momentâneo pesar que às vezes a gente passa, ou essa dificuldade que a gente passa, gente, sabe, ela é insignificante. A glória que nós vamos viver com Cristo. Só que para que eu possa viver com Cristo, gente, eu tenho que se desapegar de algumas coisas que têm me atrapalhado. E assim, e às vezes eu quero ser como o filho pródigo. Segundo o dicionário, pródigo é aquele que esbanja, que gasta mais do que possui ou necessita. Às vezes também, a gente pode falar que o filho pródigo é aquele que sai, mas às vezes também na nossa vida o que a gente precisa, a gente tem que entender que a gente tem que ter algumas bases, mesmo estando na casa de Deus, a gente tem que entender. Às vezes nós estamos aqui, nós estamos vindo para a igreja, nós estamos aqui dentro, mas o nosso coração está lá fora. O nosso coração não está aqui dentro. Nós somos como aquele filho, sabe? Aquele filho que ficou em casa, que tinha tudo na casa do pai, mas ele não conseguia usufruir do amor do pai, das bênçãos do pai. Ele estava dentro da casa do pai. Sabe aquele irmão que está sempre na igreja? Sabe, talvez eu e você mesmo, nós estamos sempre dentro da igreja. A gente tem vindo aqui. A gente está aqui, mas a gente não consegue usufruir da graça de Deus. A gente não consegue absorver, sabe, a unção de Deus que há nesse lugar. A gente já não consegue entender mais o porquê que esses louvores são cantados. A gente não consegue usufruir mais da palavra de Deus que é ministrada sobre as nossas vidas, porque a gente está tão preocupado com as coisas que estão lá fora. Às vezes a gente é como um filho pródigo, que a gente gasta mais do que a gente possui, do que a gente necessita. E aí quando a gente gasta mais do que a gente possui, que a gente necessita, o que acontece? A gente culpa Deus. A gente acaba culpando Deus por coisas que a gente tem negligenciado. Às vezes a gente é o filho pródigo dentro da igreja, gente. A gente está aqui, mas o nosso coração não está. A gente não consegue deixar 2 horas, de repente, da nossa semana inteira, para vir para a igreja, sabe? E abrir o nosso coração, se entregar realmente e ouvir a voz dele. Porque a gente tem negligenciado algumas coisas. A gente tem esbanjado na nossa vida financeira. E a gente vem na igreja com o nosso coração quebrado. A gente acaba não conseguindo mais ouvir a voz de Deus, porque a gente acaba culpando Deus, porque a gente não tem feito aquilo que Ele preparou para nós, sabe? Aquilo que Ele nos ensinou, que é da gente saber organizar as coisas. Saber organizar a nossa vida financeira, espiritual. Sabe, gente, não tem como. Eu sempre falo com os meninos quando eu vou conversar com eles sobre questão de segurança, quando eu vou fazer uma entrevista, ou quando a gente vai fazer um treinamento, né, para a pessoa começar a trabalhar ali na empresa. Eu sempre falo com eles: olha, vocês não conseguem, nunca vão desligar a pessoa do profissional. Quando vocês entram trabalhar, quando vocês começam a trabalhar, vocês não vão conseguir se desligar dos problemas de vocês. Mas eu sempre falo para eles: olha, preste atenção, sabe? Você não vai conseguir se desligar dos teus problemas, você não tem uma chavinha que você desliga dos problemas quando você entra para a empresa. Você nunca vai conseguir fazer isso. Mas preste atenção para que você não erre, para que você não faça algo que vai te causar algum prejuízo, para que você tome atenção, né? E eu digo para vocês também, sabe, quando vocês entram aqui para dentro da casa de Deus, não tem como desligar aquela chavinha dos problemas ali fora. Não tem como você entrar por aquela porta e deixar alguém diferente lá fora e entrar alguém diferente aqui dentro. Infelizmente isso não acontece. Mas graças a Deus que isso não acontece. Porque Deus quer mudar algo nas nossas vidas hoje, nessa noite.
Deus não, Ele não procura as pessoas perfeitas, mas Ele busca nós que somos imperfeitos para que Ele possa moldar-nos conforme é o caráter dEle. E sabe, e voltando, a gente não consegue desligar quem nós somos quando nós entramos na igreja. Mas eu gostaria de pedir para você hoje, para que você tentasse entender que algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, que estão acontecendo na minha vida, é porque Deus tem deixado que aconteça, para que a gente possa entender quem é Deus nas nossas vidas. Eu quero que você pense assim, no momento que você entrar aqui, que você possa entender que algumas coisas ainda estão acontecendo e que não eram para estar acontecendo, mas que o teu coração está todo aberto agora para ouvir a palavra de Deus, que Ele vai mudar a nossa vida, que Ele vai mudar o nosso entendimento de como as coisas são. Se a gente está passando por um momento difícil, é porque Ele tem deixado, é porque Ele permite com que a gente passe por algumas situações para que a gente entenda que Ele é Deus nas nossas vidas. O pai dessa parábola, ele concede ao filho mais novo a posse da herança, mesmo que ele não estivesse próximo da morte, como o pastor falou. O pai poderia proteger o filho mais novo negando o dinheiro, pois sair gastando a herança era visível e um ato irresponsável. Mas ele concedeu, ele permitiu que ele fizesse aquilo com orgulho e imprudência, pois ele tinha os seus planos. Ele sabia que aquilo seria necessário para que o filho se redimisse dos seus atos. Se ele negasse o dinheiro do filho, o filho ficaria revoltado e nunca se redimiria. Sabe, gente, pensem nisso. Quando o pai, ele pega e fala, ele poderia falar para o filho: olha, filho, cara, você vai fazer a maior besteira da tua vida fazendo isso. Você está aqui na minha casa. Você tem proteção aqui dentro da minha casa. Você está protegido. Você tem tudo o que você precisa aqui dentro de casa. Sabe, nada te falta. Sabe, você pode comer do bom e do melhor. Tudo que você precisa, não falta nada. Mas quando o filho vem para o pai e fala: pai, dá-me o que é meu. O pai então entrega para o filho, para que o filho pudesse aprender uma lição. Sabe, gente, às vezes o pai deixa que a gente faça algumas coisas, cometa algumas burradas, para que a gente possa entender quem Ele é na nossa vida. Às vezes Ele deixa que as coisas aconteçam, né? Porque talvez um dos maiores problemas que a gente pode enfrentar é não saber o que pedir para Deus. Eu sei que hoje nós estamos aqui na casa do Pai e a gente tem livre acesso ao Pai. Vamos pensar no cego Bartimeu. Jesus sabia que ele queria ver, mas Bartimeu chega até Jesus e Jesus fala: o que queres que eu te faça? Sabe, gente, Bartimeu podia pedir qualquer outra coisa, mas ele sabia o que ele queria, ele sabia o que ele precisava. E agora eu quero perguntar para vocês: quando vocês vêm para a casa do Pai, vocês realmente sabem o que vocês estão pedindo, o que vocês estão precisando? Sabe, gente, às vezes nós temos orado e pedido ao Pai por coisas erradas. Às vezes a palavra vem sobre as nossas vidas: o que queres que eu te faça? Jesus te diz. E às vezes você tem pedido para Ele coisas irrelevantes. Coisas irrelevantes que às vezes são supérfluas. Eu quero uma roupa nova. Eu quero um carro novo. Eu quero coisas, eu quero isso, eu quero aquilo. Como eu falei, que às vezes a gente olha para as pessoas que estão lá, de repente, vivendo uma vida como eu falei, sem Deus. E fala: não, eu quero ter essa vida, Deus. Eu quero viver assim.
Eu não quero, de repente, ter que fazer a tua obra. Eu quero me esconder, como disse o hino, eu não quero fazer, eu não quero deixar o meu tempo de lazer para estar na casa do Pai, para fazer algo, né? Como a Ali falou que vai ter lá o acampamento para os jovens. Sabe, gente, as pessoas, os apoios que vão lá, eles vão lá para trabalhar, eles vão se doar. A maioria vai pagar para poder estar trabalhando lá. Sabe, gente, eles vão estar lá se doando para que alguns jovens possam se achegar a Cristo. Eles vão estar fazendo isso, sabe, gente, de bom grado, por amar a Cristo. E às vezes a gente pede para Deus as coisas que elas não são necessárias. Eu já falei algumas vezes aqui, mas algumas vezes que eu fui trocar de carro, por exemplo, eu não precisava trocar de carro. Na maioria das vezes eu não podia trocar de carro. E aí eu pedi, não, Senhor, eu quero trocar, né? Aí depois, gente, isso é doido, é muito louco, mas assim, quando eu estava negociando lá, né? Eu falava para Deus, poxa, Deus, podia que não desse certo, porque eu não posso comprar agora, né? E aí acontece, na maioria das vezes dava certo, né? Óbvio, né? Eu tinha feito a proposta, né? A loja aceitou. E sabe, eu não precisava daquilo. É só um exemplo. Mas quantas outras coisas a gente não faz por impulso? Quantas coisas a gente não compra por impulso? Quantas coisas a gente não faz naquele momento assim que, eu quero fazer por fazer. É só por fazer, sem realmente ter necessidade de fazer. E aí, como a palavra diz, o Pai fala, cara, você quer fazer mesmo? Tá. Só que as suas ações, elas terão consequências. Essa tua atitude, eu vou permitir que você faça. Assim como o filho pródigo, ele chega e pede para o pai. Se a gente pensar bem, poxa, o pai ele não estava perto da morte, né? Ele não tinha que dividir nada com o filho. O filho tinha tudo na casa, mas o pai fala, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar o que você quer. Porque se eu não te der o que você quer, você vai ficar aqui, sabe, arredio, vai ficar resmungando, e não vai adiantar. Então eu vou deixar que você passe por isso para você entender que aquilo que eu quero para a tua vida, mesmo você não entendendo, os meus planos são muito maiores que os seus. Gente, Deus tem permitido que a gente passe por algumas coisas. Deus tem permitido que a gente siga por alguns caminhos, às vezes, que não era para a gente seguir. Algumas coisas que não eram, algumas atitudes que não eram para nós tomarmos, para que a gente possa entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O caminho é só Ele. Às vezes Ele deixa que a gente passe por alguns espinhos, para que a gente possa entender que o caminho dele é reto, gente. Ele não faz curva. Sabe, Deus trilhou para nós um caminho de bênção, um caminho de graça. Aí, eu escolho sair do propósito dele. E quando eu escolho sair do propósito dele, quando a preguiça, quando a avareza, quando as circunstâncias que eu imponho para mim mesmo, elas fazem com que eu me desvie do caminho dele. Alguns espinhos, sabe? Ele deixa com que alguns espinhos, com algumas pedras, com alguns tropeços aconteçam, para que a gente possa entender que o caminho é esse, filho, sabe? Mas se você quiser, se você entender que é isso mesmo que você quer, eu vou deixar que você passe, sabe? Eu não vou proibir você. Você tem livre-arbítrio de fazer o que você quiser. Só que as suas ações, elas terão consequências. E quando a gente sai do propósito de Deus e tenta viver a vida conforme
a gente imagina que seja certo, gente. Na maioria das vezes a gente quebra a cara. Na maioria das vezes a gente dá com os burros na água, como o pessoal fala. Assim como o pai entendeu a imprudência do filho, ele teve paciência com seus erros. Também Deus tem infinita paciência conosco, seus filhos pecadores. O pai da parábola, ele não estava preocupado com o gasto da herança que ele havia juntado com tanto esforço. Ele precisava que seu filho passasse por essa lição para que ele crescesse como um homem. Ele teve a paciência de esperar que o seu filho passasse por isso para que ele se arrependesse dos seus atos. A paciência de Deus tem por objetivo dar-nos tempo para percebermos os nossos erros e nos arrependermos. Sabe, gente, eu creio que Deus tem sido muito paciente comigo. E às vezes em vários momentos da minha vida, eu tenho orado para Ele assim, e sabe, e tenho falado: Pai, o Senhor é muito paciente comigo. O Senhor tem me perdoado muito mais que eu mereço. O Senhor tem me livrado de algumas coisas que às vezes, algumas situações que eu mesmo tenho me colocado. E eu tenho falado muito com Ele, gente. Deus tem me livrado de momentos. Deus tem paciência comigo. Mas, sabe, eu creio que nós já estamos terminando janeiro de 2024. Mas sabe, nunca é tarde para a gente pegar e repensar a nossa rota. De recalcular a rota, né, pastor, como o pastor fala. Recalcular o nosso caminho e ver onde a gente está pisando errado sobre o caminho que Deus tem planejado para as nossas vidas. Eu sei que Ele é paciente, gente, conosco, mas sabe, paciência tem limite. Paciência tem limite. Por mais que Deus seja paciente conosco, Ele vai chegar a hora que Ele vai falar: cara, não dá mais. Não tem como. Sabe, eu tenho colocado a palavra sobre a tua vida, eu tenho ministrado sobre você, eu tenho feito tudo para que você enxergue que você tem que mudar o seu caminho, que você tem que mudar a sua rota, que você tem que voltar atrás onde você estava. Eu quero que você entenda que o lugar onde você está é onde eu desejo que você esteja. A casa do Pai, gente, é o lugar onde o Pai fala conosco, é o lugar onde há comunhão. A casa do Pai é o lugar onde a gente tem livre acesso a Ele. A casa do Pai é o lugar onde nós devemos e temos que estar. E sabe, se for para pensar em algo hoje, para falar sobre essa palavra, seria: gente, não deixe que as amarguras do seu coração roubem a presença de Deus sobre a sua vida. Sabe, às vezes as coisas que nós temos negligenciado nas nossas vidas, elas têm tomado um momento importante com Deus. As coisas que nós temos negligenciado nas nossas vidas, elas têm tomado o lugar de Deus no nosso coração. Às vezes a gente tem colocado os nossos problemas pessoais, financeiros, espirituais, sabe, no lugar de Deus no nosso coração. Nós temos alojado dentro do nosso coração todas as coisas e não tem espaço para Deus. A gente tem ocupado a nossa vida com tantas coisas e a gente não tem deixado espaço para que Deus possa agir na nossa vida. No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. A Bíblia diz assim: sabemos que Deus age
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Queridos, algo que Deus tem tocado muito na minha vida, gente. Deus, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, se a gente parar para pensar assim, tudo que a gente tem passado, tudo que a gente tem enfrentado nas nossas vidas, tudo aquilo que a gente tem passado, diz a Bíblia que é permissão de Deus. Todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados para o seu propósito, sabe? Tudo coopera para o bem, para o nosso bem. As dificuldades, elas nos ensinam a ser mais fortes. A dificuldade financeira, ela vai me ensinar a poupar mais. As dificuldades na área da saúde, ela vai me ensinar a me cuidar mais. Eu preciso disso muito, porque eu sou bem relaxado com isso, a Edna me cobra muito. Mas, sabe, a gente tem que entender e olhar a nossa vida hoje, gente, ou aquilo que você está vivendo com um olhar diferente. Às vezes a gente se foca só nos problemas, a gente se foca nas tribulações, nas dificuldades, naquilo que sabe que não é palpável para a gente. E a gente se foca nisso, e como eu falei, a gente vem para a igreja, mas o nosso coração está tão cheio de problemas, e a Bíblia diz que onde está o seu coração, ali está o seu Deus. A Bíblia fala isso sobre o dinheiro, mas eu posso dizer para vocês que onde está o seu coração, está o seu Deus em todas as áreas da nossa vida. É com relação ao dinheiro, é com relação aos problemas, é com relação a todas as coisas, sabe? Quando a gente desvia o nosso coração de Deus, quando a gente sai do lugar onde Deus nos colocou para estar, a gente está terceirizando aquilo que era para Deus fazer. E todas as coisas, elas sempre vão cooperar para o bem, para o nosso bem. Mesmo que sejam coisas difíceis, mesmo que sejam as coisas assim que como disse essa parábola, Deus, Ele deixa com que a gente passe por algumas circunstâncias, passe por alguns momentos maus, para que a gente possa entender que na casa do Pai, gente, é o lugar onde a gente deve estar. Quando Jesus fala assim, o meu reino não é desse mundo, gente, a gente está aqui na igreja, às vezes, como eu falei no começo, a gente questiona Deus, por que isso acontece, por que aquilo não acontece, ou por que algumas coisas ainda não aconteceram na minha vida. Mas, gente, eu creio que Deus tem algo especial para cada um de nós. Tem bênçãos assim que a gente vai conquistando, caminhando junto. Como eu falei lá no começo, se a gente olhar para 2012, pastor, como a gente estava lá em 2012, e hoje como eu vou entregar algo do pastor aqui que eu não podia falar, mas eu vou falar. Brincadeira. Assim, pastor, eu lembro que algumas vezes, né, pastor? O pastor falou, eu tenho um sonho de ter uma casa, né? E ele morava de aluguel. E graças a Deus hoje ele tem uma casa muito boa, né? Bênção do Senhor. E assim, gente, nesses anos caminhando junto, a gente foi crescendo, né? A gente vê os meninos aqui que eram meninos, né? Hoje, graças a Deus, são gerentes de banco, né? Pessoas honradas. Tiago, a gente começou a trabalhar junto lá na Clabin, né? Hoje, graças a Deus, ele, né, saiu da Clabin, voltou para a Clabin, foi para a Clabin, foi não sei para onde, né? E Deus foi movendo ele para todos os lugares, e ele teve um momento
fora, e agora, graças a Deus, hoje tem os planos dele, né? E que Deus vai honrar na sua vida, Tiago, em nome de Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua família, e sobre as nossas vidas, gente, sabe? Às vezes a gente fez alguns planos, né? Mas Deus, Ele não concedeu naquele momento que a gente queria, e às vezes a gente fica irado com Deus, porque as coisas não acontecem. E sabe, algumas coisas elas não aconteceram ainda na nossa vida, porque não era o momento certo. Como esse filho pródigo, Deus dá a bênção para ele, dá o dinheiro para que ele pudesse entender que aquele não era o momento, gente. Não era o momento. Algumas coisas não aconteceram na minha vida, na sua vida, porque ainda não é o momento. Não adianta você ficar questionando Deus, Deus, por que isso não aconteceu? Por que isso? Por que aquilo? Não adianta, gente. Não adianta você questionar a Deus porque as coisas não estão dando certo na minha casa, no meu trabalho. Gente, tudo tem um tempo certo. Sabe, Deus, Ele faz tudo certo. Ele não deixa nada para trás. Nada. Tudo na sua vida tem uma direção de Deus. Às vezes a gente quer dar uma mãozinha para Ele, a gente quer dar uma ajudada nele, mas sempre quando a gente quer ajudar Ele, a gente faz com as nossas próprias forças. E hoje, quero dizer para você, que a gente tem que aprender a ser dependente dEle. Sabe? Se ele não sai da dependência do Pai, se ele não tivesse saído da dependência do Pai, gente, nada que ele passou teria acontecido. Sabe por que algumas coisas estão acontecendo na nossa vida? Porque a gente sai da dependência dele. A gente quer fazer com nossas forças mesmo. Fala, Pai, não, eu quero, eu vou, eu faço, porque eu sei, porque eu já estou maduro para isso. E aí o Pai vem e fala, cara, não dá, ainda não, espera. Mas aí eu vou lá e insisto, não, eu quero, eu sei, eu posso, eu faço, é agora. Não, eu não quero esperar, eu quero fazer agora. E aí, o que acontece quando eu quero fazer agora? Não tem depois, eu quero fazer agora. E aí o Pai fala, então, vai, faça. E aí, como essa palavra diz, às vezes algumas coisas acontecem para que a gente possa crescer e entender que o nosso lugar, onde a gente deve estar é aqui, gente. Então assim, eu sei que às vezes essa palavra pode, sabe, parecer estranha, difícil de entender. Mas o melhor lugar onde você pode estar é na casa do Pai. Se algumas coisas ainda não estão acontecendo na sua vida, não é o tempo. Não adianta a gente querer adiantar algumas coisas na nossa vida. Não adianta a gente querer adiantar algumas coisas que Deus falou, cara, não é agora. Só que também, olhando por outro lado, e agora é algo que, sabe, que essa palavra me tocou muito. Porque tem o segundo filho, aquele que ficou em casa. Aquele que estava na casa do pai. Aquele filho, ele convivia com o pai, estava com o pai, tinha a bênção do pai, caminhava junto, tinha todas as coisas, tinham as bênçãos, mas ele não entendia que ele era filho. Ele não entendia que aquilo era dele. Gente, a casa do pai tudo é teu. Então, não se pese em fazer nada para o pai. Sabe, há um momento quando o pai vai falar, filho, entra para dentro da casa. Né? A gente está fazendo uma festa para o teu irmão que estava perdido. E aí ele fala, pai, eu trabalho aqui na tua casa como um escravo por tantos anos e você nunca me deu nada. Sabe, gente, às vezes a gente se pesa para fazer algo para Deus. A gente se pesa para fazer algo, sabe, na casa de Deus, para fazer a diferença, para fazer algo que Deus nos mandou fazer. A gente vê dificuldade em tudo. Eu sei, eu falo por experiência própria. Às vezes eu me peso muito para fazer algo para Deus. Sabe? E, gente, quando Jesus ele nos chama, ele vem para que a gente possa descansar nele. Porque o fardo dele é leve. Quando a gente for fazer algo para Deus e for fazer de coração, isso não vai pesar na minha vida, não vai pesar na sua vida. Mas o que a gente não pode
deixar de entender é que se nós estamos na casa do Pai, tudo aqui é nosso. E o nosso dever é de cuidar de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E se Ele colocou coisas grandiosas nas nossas mãos, a gente vai ter mais responsabilidade. Se Ele colocou coisas grandes nas nossas vidas, é porque Ele sabe que nós somos capazes de absorver tudo isso, de fazer, de movimentar. Se Ele colocou coisas grandes nas nossas mãos, é porque Ele confia, Ele vê algo que a gente não vê. Sabe, gente, hoje eu digo para vocês que Deus vê algo nas nossas vidas que a gente não consegue ver. Ele quer nos mover, Ele quer nos movimentar, Ele quer que a gente entenda que o caminho dEle, aquilo que Ele tem preparado é muito maior do que a gente possa imaginar. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé?